Olá, amantes do Comex, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los a bordo. Estamos aqui hoje com mais um vídeo, essa vez num formato um pouco diferente, né? Porque esse ano é um ano muito especial para a Conexo Logísticas. Estamos completando 35 anos e aqui estamos com os quatro fundadores remanescentes, né? Que estamos desde o início, há 35 anos, nessa labuta. E o objetivo aqui hoje é contar um pouco a história da empresa para ficar nos anais, né? E porque nós esperamos muito a continuidade da empresa, logicamente, né? Então vamos deixar esse material aqui gravado para a eternidade, né? Utilizando a tecnologia, etc. Então vamos começar, logicamente, contando um pouquinho a história da empresa. Primeiro nos apresentando, obviamente, né? Vou começar por mim, daí depois aí a gurizada vai dando sequência, né? Então eu sou o Fábio Belal e estou diretor-geral da empresa no momento, né? Tenho uma história profissional dentro do comércio exterior, né? Cheguei em Novo Hamburgo aqui em 90, né? Mentira, um pouquinho antes, em 88, né? Já trabalhando na empresa que nos deu origem, que aqui nós vamos contar a história, né? E depois aconteceram os fatos que nós vamos relatar aqui e labutando e trabalhando até então, tá? Então, agora deixa a palavra para a apresentação aí do Wilson, Luiz, Miron. Vamos lá, tá com vocês. Bom, meu nome é Wilson Klein, sou ah, diretor não, gestor do comércio exterior do câmbio. Sou formado em comércio exterior pela Unicinos. Entrei no Comex em 1987, quando eu me formei, fui fazer estágio na Isolde, que vai dar continuidade depois da nossa empresa aqui. Bom, eu sou o Luiz, eu estou, né, gestor da importação, já fazem mais de 39 anos na área, e nesse período de Comex aí eu trabalhei como operador de câmbio, trabalhei como gestor na exportação e hoje eu estou como gestor de importação com uma equipe bem legal, um trabalho bem diversificado. Meu nome é Miron, estou como gestor comercial na Conexo. A minha origem na empresa foi muito tempo de importação, eu trabalhei muito tempo e na área comercial eu trabalho de 10 a 15 anos, eu não sei dizer direito assim, mas eu acho que seriam uns 12, 13 anos. E também entrei na área de Comex, se não me falha a memória, no período de 1988. Na época eu trabalhei na Cassex, a carteira de comércio exterior, na agência do Banco do Brasil, aqui em Novo Hamburgo, como estagiário. E foi a oportunidade, na época eu cursava também o curso de comércio exterior na Unicinos, foi a oportunidade que eu tive de entrar na área que eu tanto almejei, né? E depois trabalhei com os colegas aqui na antiga corretora Isolde e trilhei a carreira aqui na Conexo há 35 anos. Legal, acho que isso é bacana, né, gente? Porque assim, ó, fazendo essa volta aí de apresentação de nós, né? Acho que todos nós trabalhamos em quase que todos os departamentos da empresa, né? Então, todo mundo tem uma experiência um pouquinho diferente, né? Então, como gestor financeiro, o Luiz foi financeiro, eu fui financeiro, né? O Miron trabalhou na importação, na exportação, eu também trabalhei na exportação. Acho que na importação eu não fui assim, claro que sempre lidei com importação, mas nunca fui especificamente do departamento, né? E o Por Wilson exemplo, também. só de O Wilson exportação. só exportação, Só exportação. mas claro, E em o todas. drawback, né, Wilson? E o drawback. A drawback também, mas a importação não Daí cheguei a trabalhar com nas atividades correlatas, né? Certo. Então hoje a gente gosta de falar, né, que como fundadores, e isso vale para qualquer empresa, né? Nós conhecemos onde estão cada
clipes, né, da Sim, empresa, então a exatamente. gente sabe todos os meandros, né, com toda essa história. Mas vamos lá. Então agora continuando, vou puxar aqui o tópico, né, que seria a origem, né, como é que surgiu a ideia, como é que nós despontamos para criar a Conexo, né, como é que foi a nossa história da fundação da empresa, como surgiu, né? Eu já dei um spoiler ali, né, que eu sou oriundo, apesar de trabalhar em outras empresas antes, né, mas sou oriundo da Isolde, né? Nós todos. Exatamente. Então aí tá com vocês, não sei quem quer falar sobre o ano, enfim, sobre o que aconteceu, a época que nos fez criar a empresa e chegar até aqui. Na realidade, acho que a coisa começou em 89, né? Essa história da Exato. Isolde fechar as A filiais, carteira a aqui carteira aqui no no Sul, Rio né? Grande do Sul. E isso nos deu a possibilidade, ela nos deu a chance, né, de nos tornarmos donos da carteira. Empreendedores. Então, empreendedores, né? E foram poucos que assumiram essa responsabilidade, né? Mas levamos praticamente todos os funcionários e quase toda a equipe nesse empreendimento. Para nós era uma novidade, foi tudo muito assertivo até certo ponto, porque a gente conduziu a coisa ao ponto que ela durou até os dias de hoje, 35 anos. Então fizemos a coisa certa no momento certo. As coisas vieram ao nosso encontro e a gente abraçou. Então, a gente deriva de uma empresa que era sólida, era paulista, né? Isso. Exato. Paulista e que tinha agências aqui e que operava aqui, que de repente resolveu não operar mais no mercado, na área de Comex, né? E nós abraçamos e investimos nisso e criamos até outras oportunidades dentro dela, né? Não sei se alguém quer complementar isso. Eu lembro que foram, assim, a maioria eram gestores ou eram vários funcionários de vários anos, né? Para serem convidados para a gente assumir a carteira deles. E nós abraçamos isso aí, trouxemos, como tu falou, né? Todos os funcionários viemos. Só mudamos o local, né? Isso foi... Era no edifício Finave, na Pedro Adas, e nós fomos para Lucas de Oliveira, na Galeria da CI, que hoje estamos ali até então. Levamos a carteira de clientes e os móveis. Os móveis e utensílios. Foi Só a lembrando, decisão toda foi, né, a carteira de clientes e os móveis e utensílios. e só observando para quem é de fora, né, do Rio Grande do Sul, que nossa sede, a nossa criação foi em Novo Hamburgo, né? Isso E aí. derivando do setor calçadista. Não sei se o Miron se lembra o porquê que foi definido essa transição da Isolde, né? O porquê que eles ofereceram, não sei se tu te lembra detalhes. Sim, Né? sim. E até por curiosidade, eu tive olhando esses tempos na internet, né? A Isolde, ela existia até uns anos atrás, pelo que eu pesquisei, né? Ela existe hoje, mas como Isolde Participações, eu acho que a empresa foi descontinuada, né? Mas ainda existe, talvez pela questão de patrimônio, alguma coisa assim. Mas só uma curiosidade, né? Mas ainda existe Isolde até hoje, em São Paulo, né? Em São Paulo. Então, Miron, não sei se tu te lembra o porquê, qual é que foi o contexto, a época, né? Que fez a Isolde nos oferecer esse presente, entre aspas, aí. Sim. Bom, como o Fábio comentou, a Isolde é uma corretora de câmbio, né? Basicamente com vários... o core business deles era a parte financeira, né? Mas na época, isso até 1990... No Brasil era obrigatório empresas que trabalhavam no comércio exterior e que tinham operações com contratos de câmbio a partir de $50 mil, ou seja, acima de $50 mil, o governo brasileiro, o Banco Central, ele obrigava que as empresas utilizassem corretora de câmbio. Por isso, nesse sentido, a corretora Isolde e outras mais, né, no Brasil, também atuavam no comércio exterior em função dessa legislação. Em 1990 veio, já fazem 35 anos, né? Aí é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, houve uma mudança no governo federal, foi
Fernando Collor de Mello, né, assumiu a presidência e ele a proposta dele era reformista nesse sentido de desregulamentar muita coisa, né? Entre elas essa questão cambial, né? Sim, na verdade, ele abriu o mercado, né? Ele abriu o mercado, de 90 a 94 houve essa questão das importações, né? Elas eram muito controladas, né? Tinha programas de importação, nós que trabalhamos de lá, antes dos anos 90, ainda na Isolde, nós tínhamos programa de importação, então na época era com guias de importação, era tudo burocrático e o controle era muito grande, assim como o Wilson, que trabalhou muito tempo e trabalha no câmbio, né? Era controlado o Banco Central, aqui em Novo Hamburgo, estamos em Novo Hamburgo, né, a capital do calçado, onde havia no Banco do Brasil um setor do Banco Central que eles chamavam de Recon, né? Eu até tive a oportunidade junto à carteira de comércio exterior e tal. Era Cassex, né? Cassex, eram as antigas carteiras de comércio exterior que as agências do Banco do Brasil tinham nos maiores polos de comércio exterior. Bom, basicamente foi isso, né, Fábio, que nos propulsou, né? Porque na verdade, assim, pelo que eu me lembre, em 89, por coincidência, né, a Isolde, eu acho que de alguma forma, isso no achismo, né, a gente não tem as informações de bastidores da época, né, mas eles resolveram encerrar as atividades aqui, talvez por alguma informação que eles tivessem justamente dessa abertura de mercado, né, daí que eles vieram a oferecer aos funcionários, porque a Isolde era muito grande aqui no estado, né, até para não nos prolongarmos muito nesse tema específico, mas é história, né? Porque ela atuava tanto com o calçado, e aqui no Rio Grande do Sul, que eu me lembro que tinham filiais em todos, né? Porto Alegre, Lajeado. Estância Velha, Campo Bom, isso, Novo Hamburgo. Eu não me lembro se Sapiranga. Taquara, então, enfim. Então o calçado pesava muito nisso. Então eles ofereceram para nós, para alguns funcionários, ou seja, que nem o Luiz falou, né? Perguntaram quem é que queria assumir, né? E nós aqui, um grupo que é o próximo tópico agora, assumimos a empresa, né? E eu me lembro, assim, que o pagamento foi, eu acho que o nosso fundo de garantia, né? Que a gente recebeu. A rescisão. E nós, assim, o que foi oferecido a nós? A carteira de clientes, né? Que era muito importante à época, lógico, o principal. E os móveis e utensílios, né? E daí nós assumimos e agora vamos fazer tipo um jogralzinho aqui, vamos lembrar, porque aqui na região... porque foi dividido, né, entre a região de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Então, Porto Alegre, alguns colegas ficaram com a empresa, né, deram continuidade, abriram uma outra empresa. De Lajeado. Que o nome era, acho que era Market, né? E aqui em Novo Hamburgo, né, que agora vamos começar então a nossa história, né? Então, quem eram os sócios, quem foram todos os sócios fundadores, né? Foram 10, né? Foram 10. E daí aqui, eu tenho aqui, até para não esquecer, né, de ninguém, não cometer nenhum equívoco, né? Mas vamos lá, por ordem alfabética. Antoninho Spengler. Pessoa maravilhosa, né? Enfim, ele já está aposentado, né? Depois do Antoninho... A Genilda, né? A Genilda Lana também, pessoa maravilhosa, está aí hoje em Novo Hamburgo, continua aqui, de vez em quando encontramos ela por aí, né? A Beatriz Helena. A Beatriz, inesquecível, lógico. A nossa Bia, né? A nossa Miss. Nossa Relações Públicas. Se aposentou ano passado, né? Quem mais? O Paulo Pérez. O Paulo Ricardo de Oliveira Pérez, né? Esse nome não me esqueço, mas aqui falamos com carinho e memória, né? Porque ele faleceu ano passado, né? Que Deus o tenha, né? Mas nos ajudou bastante também. Na área de TI, né? Nossa, nós vamos chegar depois, né? Legal, show de bola, mas enfim, é uma pessoa que nos ajudou. Maravilhosa. Quem mais, Miron?
O Wilson Alzani. O Wilson Alzani. Alzani. Também se retirou da empresa, eu acho que ele foi, se a memória me ajudar, foi o primeiro ou o segundo a sair, não sei. Ele foi Genilda, não foi? Eu não sei. Ele trabalhava comigo na importação e se retirou, eu acho que uns 2 ou 3 anos depois da nossa abertura da empresa. O Silvio. O Silvio também, que nos ajudou bastante também, né? Eu acho que ele saiu em 2018, né? 18. Ele preferiu seguir a carreira acadêmica, né? O Wilson Alzani também, ele foi para uma carreira solo, trabalhando com alguma coisa que não tinha nada a ver com comércio exterior, né? Mas como empreendedor também, Isso. Enfim, nós 4, nós 4, logicamente, né? Que estamos aqui até hoje, né? E quem é que se lembra aí eu acho que uma coisa que me marcou muito a época também, quando nós assumimos, né? Bom, eu era muito novo, tá? Eu em 90 eu tinha 22 anos, não, 20, um pouquinho mais, 23 e tal. Enfim, totalmente cru na questão de administração, enfim, mas tem algumas coisas que nos marcaram, né? Que foram as filiais que a gente assumiu também, lembra? Exatamente. Se lembra onde é que nós tínhamos as filiais? Sim, Estância Velha e Campo Bom. Campo Bom. E isso que o Fábio comentou é um detalhe interessante de colocar, que todos nós, uns mais, outros menos, mas a média era 20 anos, né? Em torno de 20 ou quase 30, mas éramos muito jovens, né? Todos. Assumimos, né? No peito ali, né? E aí, com os planos que vieram sucedendo também. Nós viemos de um período conturbado da economia, né? De uma inflação muito alta, né? Então, crises econômicas, né? Quem superou todas aquelas crises e todos aqueles planos tinha que estar aqui mesmo. 5 anos. Até teve um detalhe, assim, que em 1990, o Collor assumiu, daí nós estávamos até revendo um pouquinho a questão das moedas, né? Tiveram 4 moedas só no período do presidente Collor, né? Tu te lembra qual era a moeda em 90? 90, teve Cruzeiro, Cruzado Novo, depois teve... Teve Cruzado Novo. Eu realmente teria que... Não, nossa, assim, eu pesquisei, né? Estava fazendo a colinha ali, mas em 1º de março era o Cruzado Novo, né? E daí que vem outra história que me marcou muito, né? Além das filiais, que foi no dia 15 de março, né? Foi 15 dias após a fundação que nós fundamos. Exatamente. No 1º de março, né? Isso aí, 15 dias depois o primeiro plano, onde congelou tudo, né? E um detalhe importante, claro que teve aquele período foi muito marcante pela ministra, a ministra Zélia, muito famosa, Zélia Cardoso de Mello, né? Então, isso aí, desculpa te cortar, não. Mas assim, daí dia 15 marcou porque nós começamos dia 1º de março, dia 15 teve o plano, né? Toda a movimentação, mudou-se a moeda, né? E teve aquele confisco, né? Lembra o que aconteceu conosco? Preços congelados, inflação alta e continua a inflação alta. Nós ficamos sem dinheiro. O nosso dinheiro foi confiscado. E depósitos acima de 50 mil. O nosso e de vários clientes também, né? De vários, nós tínhamos a primeira folha no dia 15, né? Porque até hoje nós mantemos o padrão de pagamento dia 15, dia 30, por exemplo. Lembra? Quinzenais, né? Quinzenal. Lembra que dia 15 as nossas contas foram congeladas, apesar de que nós não estávamos no rol ou no padrão deles de congelamento de contas, né? Porque era uma empresa iniciante e tal, né? Valores também, tinha alguns valores, né? Não foi 100%, acho que tinha um mínimo, né? Um fixo que ficava na conta e o resto... E daí tinha um monte de regra. Reais, cruzeiros. O desafio era enorme. Para a gorizada. Nem abriram aquele dia 15. Nem abriram. Os bancos nem abriram no dia 15, não teve movimentação bancária.
Mas até assim, Fábio, eu acho que eu desviei um pouquinho porque tu estava falando das filiais, né? Então, nós tínhamos unidade em Campo Bom e Estância Velha, mas muito em função da questão, porque os bancos, na época, o câmbio... Tinham as Cassex, As né? Cassex e câmbios, e eram tudo eram centralizados nesses polos, assim, e era uma necessidade que as empresas que tinham o core business, que nem a Conexo, né, essa assessoria, que tivessem unidade física próxima É aos verdade, bancos. é verdade. Por isso, Próximo às agências do Banco do Brasil que operavam. em função até da papelada, da burocracia, né? Da demanda, né? Era muita demanda na época, assim, e o polo calçadista nosso, a região aqui era grande, Campo Bom, né? Estância Velha, né? E Novo Hamburgo. Então, o Banco do Brasil mantinha as Cassex dentro, que emitiam todos os documentos. Verdade. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje não tem nada aqui em termos de carteiras de câmbio, enfim, e claro, você se lembra como é que eram, né, naquele tempo, 2, 3 andares. para a juventude, que hoje às vezes, né, reclame e tal, né, da burocracia, claro, trabalho é trabalho, né, mas eram Pilhas de documentos, em várias vias, né? Carbonadas. carbonadas, e As datilografadas, rasuras para serras. serem emitidas. Eu me lembro ainda que lá na Isolde ainda, onde a sala era maior, né? Tinha uma sala que tinha lá, eu acho, olha, não quero estar errado ou chutar, mas eu acho que eram em termos, eu acho que em torno de 5 ou 6 office boys na época, né? Uma estafeta, que só carimbavam. Porque, né, tinham todas aquelas vias que tinham que ser... Tinha um monte de carimbos. Era CGC, muito manual. assinatura, mais normas, mas que tinha uma sala separada por causa do barulho, que era pá, 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 o dia inteiro. Por isso que o espaço físico era importante, né? Na época, sim. Né? Era muita, de ter unidade, de ter espaço, porque a mão de obra era muito braçal, manual, né? Se nós formos comparar a burocracia hoje, não é tão longe daquele tempo, só que de uma maneira diferente, né? Então, assim... A burocracia era muito física, né? Hoje ela está mais online. Era muito visual, né? Hoje tu tem a burocracia, mas tu segue ela no modo online, no virtual, né? Sei lá como é que podemos chamar, mas antigamente não, tu tinha que transcrever para o papel, carimbar no papel. Hoje não, as coisas são digitais, as assinaturas são digitais, né? Então, tu pega os decretos, as informações, todas estão lá e tu seleciona elas. Antes não, tu tinha que ir lá no carimbinho e selecionar o carimbo que iria te dar o benefício naquela situação. A né? título de curiosidade só, né? Porque, claro que a dificuldade era... Hoje, por exemplo, tu tá digitando alguma coisa, tu vai ali, consegue apagar, né? Enfim, reimprimir, né? Mas a dificuldade da papelada à época, né? Que todos os documentos eram em, sei lá, 8, 10, 12 vias, eu acho. Chegava a ter 12. De câmbio eram 12 vias, né? E quando se errava, tinha que ou se fazia tudo de novo, ou teria que ir lá com uma giletezinha, raspar para não rasgar o papel. E tinham alguns burocratas, às vezes, que eles percebiam que tinham uma certa rasura, alguma coisa, e se tu estragasse aquele documento com a digital, né, do crime. Da rasura do crime, eles devolviam e o teu processo ficava parado, né? Enfim, era bem diferente, né? Mas eu tenho saudade, confesso para vocês que eu tenho saudade. E essa questão, assim, era muito... Tinham prazos, né, Fábio? Então, as empresas, os clientes, eles tinham que embarcar e tal. E como tinha essa etapa inicial, que era da Cassex,
tanto exportação como importação, essa etapa tinha que ser vencida para a carga poder dar andamento, seguir. Então, a cobrança era muito forte e qualquer erro, tu contava com o tempo. Até que horas eu tenho que mandar na agência do Banco do Brasil? Até às 4 da tarde. Então, tu saía correndo, tinha horário, e vinham. Eu tive a oportunidade de estar como estagiário, claro, mas do outro lado, e eu via aquele monte de papéis, o pessoal chegando quase no final ali, era um desespero, mas era uma dinâmica muito grande, né? Então, assim, mas nós não falamos, né? Mas então quando nós iniciamos, nós já iniciamos com 3 unidades, né? 3 unidades. Que era Novo Hamburgo, Estância e Campo. Estância Velha e Campo Bom. Eu me lembro que quem cuidava de Estância era o Antoninho Spengler, e Campo Bom... Foi a Beatriz. Beatriz. Mas tu também, né, Luiz? A Bia, eu fui substituir a Bia durante a licença maternidade dela. Ah, sim. Eu fiquei um tempo Ficou lá. um tempo lá em Campo Bom. Daí, logo depois, acho que a Bia voltou e em seguida a gente já começou o processo de fechar as filiais. Sim. Eu acho que com as crises econômicas que teimavam em continuar a época, né, naqueles anos difíceis, né, porque como nós falamos no início, era crise a todo tempo, Isso né? foi melhorar só depois, em 94, com o Plano Real, né? Isso aí. E daí eu acho... O advento do Siscomex, né? Diminuiu o trânsito de documentos junto às CASEX, né? Porque a exportação já não era mais emitida nas CASEX, era direto no Siscomex. É verdade. Então a gente não tinha necessidade mais de já estar tão perto do Banco do Brasil, né? E acabou, e claro que essas filiais, né, mesmo à época e mesmo nós inexperientes, concluímos que eram custos desnecessários, né? Ali eu acho que já começou a nossa administração um pouquinho mais profissionalizada, né? Que, peraí, tá mudando... Informatizada, né? Tá mudando o perfil da prestação de serviços, né? Temos muita gente fazendo e agora vai mudar, vamos centralizar, não há necessidade, né, de ter os espaços físicos nas cidades, claro que se manteram ali, eu acho que 2, 3 anos, né? Foi em torno de 3 anos, acho que em 93, início de 94. Daí nós centralizamos tudo em Novo Hamburgo, né? Que e foi no prédio, né? Que nós estamos até hoje, só que era no 8º andar. Mas nós não falamos agora aqui, ó, uma coisa muito importante. Lá no início, que eu acho que merece ser registrado, né? Que era o nome da empresa, né? Que não era Conexo em 1990. Soma. Exato, falou passando, né? Mas era bem legal, era né? a soma dos esforços de todos, Isso. Depois nós vamos chegar também no tópico da mudança do nome, né? Mas, né, Miron, o nome era bem forte, né? Muito conhecido. Muito conhecido. E assim, o nome inteiro do nome era Soma, Assessoria, Consultoria em Importação e Exportação, né? Limitada. Era bem abrangente, assim, né? Então, mas depois nós vamos chegar aqui, porque nós estamos tentando fazer uma linha do tempo, né? Uma retrospectiva. E tentando recordar detalhes. Não é fácil, né, gurizada? Não é fácil, né? Não. Então, tá. E quem é que... E vamos falar um pouquinho dos serviços, né? Que nós prestávamos à época, porque uma coisa que marcou bastante também para nós nesses 35 anos foi que aqui nós iniciamos basicamente, olha, se não foi isso, foi muito perto disso, mas eu acho que 99% da nossa carteira de clientes da época era calçadista, coreiro calçadista. Né? Então, lembram os serviços que nós começamos, que não eram muitos, né? Nós começamos, acho que, pela parte de guias de exportação, né? A documentação para exportação, fatura, packing, né? Certificados, fechamento de câmbio, Drawback era muito forte, né? Análise de documentos para negociação junto ao banco, né?
Tinha muita carta de crédito, Carta né? de crédito e importação também. Tinha as Tinha linhas de muito. importação, né? Eram muitas cartas de crédito. Carta de crédito de importação. Eu particularmente, como trabalhei muito tempo na importação e nos anos 90, eu peguei essa peculiaridade das empresas calçadistas usarem muito nas importações a carta de crédito. Então, o importador ele tinha que fazer uma abertura da carta de crédito. E isso era batido à máquina, tá? Quem fazia eram as assessorias, tipo a Conexo, né? E nós tínhamos essa questão de peculiaridade, o que se exigiria para ter uma garantia e que se pudesse. Daí a empresa também tinha que ter uma garantia, um aval, tinha a negociação também. Isso não junto ao mudou banco. muito, né? Apesar de inexistir, né, Luiz? Esses dias eu até pedi para o Luiz que uma professora me pediu um modelo de carta de crédito e não existe mais hoje, né, Que Luiz? o custo não compensa, né? É mais fácil, o pessoal trabalha mais com a antecipação, que é a garantia, né? Eu me recordo, e os valores eram altos do couro, matéria-prima para o calçado, às vezes chegava a 1% de comissão de abertura, fora o resto. Então, realmente era um valor considerável. Mas a exportação continua, né, Wilson? Continua ainda, assim, algumas empresas, né? E hoje facilita muito porque a gente consegue receber o draft o SWIFT, né, do banqueiro lá fora para aprovação aqui com o aval da empresa aqui. Fazendo hoje, uma né, conferência. A conferência antes da emissão final. Hoje a gente consegue fazer isso, né? Porque naquela época já vinha pronto e tinha que cumprir, não poderia ter nenhuma discrepância. Hoje não, hoje tu consegue já fazer a pré-análise, aprovando, passando para o cliente passa para o cliente no exterior e é emitida a carta de crédito já de acordo. Então, é difícil acontecer uma discrepância para... Mas, assim, basicamente, nós trabalhávamos com documentação, né? Uma curiosidade. A burocracia era por nossa conta. Era toda nossa. E uma curiosidade, né, Mirão, era que na época também os serviços aqui, a prestação de serviços na região do Vale dos Sinos era muito bem separada, né? Então nós tínhamos as corretoras, que éramos nós, né? Nós ficamos com esse apelido até hoje ainda, né? O despachante, que também eram figuras totalmente separadas. E os agentes de carga. Eram tudo realmente tudo segmentado. Se nota também nessas nossas idas e vindas comerciais aí fora do Rio Grande do Sul que há alguns mercados ainda, não tanto, que ainda permanecem com essa segmentação. Assim. O despachante é um, a agente de carga é outro, a assessoria, corretora é outra, mas são peculiaridades, assim, só que na época era muito forte, né, Fábio? É verdade. Está com vocês aí, contar essa história aí que foi o início da nossa da tecnologia. Foi a revolução tecnológica no Comex, a chegada dos Comex. E ela nos trouxe assim a visão de redução até dos nossos custos com o passar com a chegada dela. A gente até conseguiu diminuir a nossa quantidade de salas. A gente conseguiu visualizar uma situação de empreendimento, porque a partir dali se trouxe o computador para fazer parte do nosso dia a dia, da nossa ferramenta de trabalho, né? Então a chegada do Syscomex ela foi bastante importante para toda a cadeia logística ali, porque a partir dali tudo começou a ser renegociado, né? Chegou-se um período do Syscomex que ele começou até a ser, se tu não te empenhasse, tu não conseguiria acompanhar o que viria depois. Então, o Syscomex nos trouxe o CPD, né, uma sala específica para processamento de dados, porque o computador, sendo ainda uma coisa cara, não estava na mesa
do trabalhador, do operador. Ele estava caríssimo. Caríssima. Ele estava dentro de uma salinha, então tu trabalhava, fazia o trabalho na tua mesa e ia para o CPD colocar ele dentro, os dados dentro do sistema, né? Então, o Syscomex foi a evolução ou a revolução da tecnologia no nosso meio de trabalho. Na nossa atividade. Né? Exatamente. Virou a chave dessa questão de amplitude. A Conexo, ela conseguiu agregar outros serviços, outros mercados, muito em função dessa tecnologia, né, Fábio? O alcance. É verdade. Dentro disso também, só complementando para a gente já pular para o próximo tópico, né? E que além do CPD, eu me lembro que nós tivemos que construir uma salinha especial só para... Claro, isso depois de um tempo, depois que nós já tínhamos 2 computadores, talvez um pouquinho mais, né? As impressoras, porque eram todas matriciais, né? E era um barulho infernal, né? E aquela papelada... E claro que dava tudo certo nas impressões, né? Geralmente embolava tudo, era tanto papel, enfim, era com serrilha e tinha, né? E a gente nós precisávamos das impressões dos documentos, né? Mas realmente foi uma virada. Mas assim, no início também eu me lembro que o microcomputador, o computador, né? Nós utilizávamos, claro, para o Syscomex, que era um caos, aquelas conexões na internet e também para usar o Word, né? Basicamente, depois que a internet foi avançando e tal. Que vieram os programas específicos. Mas eu acho que também... Isso aí, né? Que nem o Luiz falou, informatizando, assim, diminuímos as nossas carteiras de... Assim, os bancos também foram fazendo, claro. né? Que bem lembrado. O Novo Hamburgo era, né? Quantos bancos tinham, né? Que operavam com câmbio, né? Hoje, todos, basicamente. Né, hoje não tem mais nenhum que opera com câmbio. O câmbio tudo é centralizado hoje em São Paulo, Curitiba, São Paulo. Impressionante. Tudo informatizado, né? Então... não fomos só nós, foram os bancos, todo o processo. Acompanharam esse processo de mudança. Mudanças, e essa peculiaridade de empresas como a Conexo, de ter a necessidade de ficar em locais onde, no passado, no início, né, onde estavam os bancos. Né? Onde estavam as Cassex. A Cassex e os bancos. Geralmente eram no centro das maiores cidades, né? Eram muitos bancos, né? Aqui na região, aqui no centro de Novo... isso no Brasil inteiro, né? Eram os muitos. Principais polos de comércio exterior. Aqui nós tínhamos polos de comércio exterior no Vale dos Sinos, na Serra, né? Caxias, Porto Alegre, né? Que eu me lembro. E depois as grandes cidades do Brasil. E Santa Cruz. Bamerindos, Banestado, Itaú, Bradesco, Unibanco, Nacional. Depois Sudamérica. Paraná. Econômico. Safra. E teve uma peculiaridade. Os bancos começaram a adquirir os outros, né? Eles começaram eles mesmos hoje nós comprar. Temos meia dúzia Banco francês e brasileiro. O BFB, né? Antigo BFB. Muitos. Mas, gente, nós também não podemos esquecer de comentar aqui a respeito da carteira de clientes, que nos ajudou muito, né? Claro que veio junto e nós conseguimos manter por um bom tempo, né? Que nos acompanhou desde o início. Né? Claro que o mercado, infelizmente, calçadista teve naquela época, justamente naquela época, teve uma virada, né, de negócios, né, bastante verdade, grande. A Ásia, né, entrou no mercado de calçado e nosso mercado aqui que sofreu bastante, as empresas sofreram eu acho que foi principalmente de 94 que começaram a alertar isso aí, e aí foi rápido, né, Fábio? Foi um efeito dominó no fechamento de empresas, né, porque aqui no Vale nós tínhamos milhares de empresas que só exportavam para o mercado americano, né, calçados para mulheres, né, e daí entrou a Ásia forte, e daí foi um efeito dominó que, enfim, mas eu me recordo de algumas empresas, né, nós temos ainda empresas que trabalham até hoje, né, conosco, quem é que você se lembra aí? Boxprint, Quimopren,
a Peles Minuano, né? Peles Peles Minuano. Essa, mas são poucos. Deve ter é, mais. né? é que, infelizmente, algumas Ficaram pra trás, né? ficaram Não, pra não, trás, lógico. Lausanne, Brocheira, Aí, uma Philips. grande, Na época, a Plinio Flex Steel, hoje, Na né, época, trabalhava conosco, né? ela ainda, essa a ainda FCC está também. grande, Mas daí cresceu a forne- muito, né? Exato. Fornecedor. Fornecedora, né? É claro que muitas fecharam, né? Catleia, eu me lembro que tinha um movimento enorme, né? Enorme. Cibisa. Nossa, e nós trabalhávamos com Calçados muitas Travesso. empresas. Travesso, Na né? época. O Calçados Virt, H. Kunstler, Exato. de Dois Irmãos, né? Nós trabalhávamos com empresas muito, muito grandes, muito exportadoras e importadoras na época também, né? Mas a gente não pode deixar de homenagear calçados ortopé. que depois- Piccadilly também, na época, já Piccadilly. trabalhava conosco. né? São marcas que existem até hoje, né? hoje, Piccadilly ainda agora trabalha conosco também, né? Muito Mas bacana. eu sei que Calçados tu vai- Bibi, Porque você Calçados vai falar Bibi. do nosso padrinho, entre aspas, Calçados Filhos. Calçados Filhos, nos ajudou, já ajudou muito. Claro que nem tudo foram flores, né? Nesses anos, principalmente nos anos iniciais, né? Uma pela nossa inexperiência e outra, que nem nós estávamos comentando aqui, a sucessão de crises que nós tínhamos que correr literalmente atrás da máquina, né? Para gerar receitas, cuidar das despesas, e era diferente, uma época diferente. Mas passamos, né? Eu queria pular agora, então, porque agora só fazendo o resumo, que claro que com todo esse movimento na mudança dos mercados, né, a saída dos calçadistas, né, ou seja, a derrocada de muitas empresas, né, e também a diminuição de clientes pelo fato de estarem fechando e tal, nós também tivemos que pensar no futuro e também diversificar um pouquinho a empresa, né? Aí, logo após isso, entrou a informatização e parará, superamos algumas barreiras, algumas crises, né? E daí nós decidimos ir forte no serviço de despacho aduaneiro, né? Porque ainda, à época, apesar de nós termos nos movimentado, né? Terceirizando essa função para colegas, né? Maravilhosos que nos ajudaram muito, depois nós resolvemos também seguir a carreira solo, né, Miron? Daí, não sei se tu quer falar um pouquinho, tu te lembra que ano mais ou menos foi que nós tornamos, né? Porque nós 4 aqui somos despachantes, né? Sim, foi 5, 2005 ou 2006, começamos a nos tornarmos despachantes. Depois foi... Na verdade, a gente se tornou despachante, mas a gente começou a operar um pouquinho depois, né? Tivemos um período de transição, né? Tu lembra qual é o primeiro país que começamos a fazer essa... Daí no agenciamento. No agenciamento, no agenciamento. No agenciamento foi Peru, Peru, né? foi Peru. Depois... Mas no despacho, daí eu acho que tu, o Luiz... Nós fomos três, os primeiros da Conexo despachantes. Depois o Wilson, a Beatriz, né? E o Silvio. E o Silvio entramos E hoje tem a galera ali que nós vamos falar também, que já são despachantes, né? Mas isso realmente deu uma virada também para nós e um alento, né? Porque nós agregamos um serviço que foi muito importante, né? E hoje faz ainda muita diferença no nosso portfólio de negócios, né? E de resultados, né? Sim. Então, batalhamos muito para nos tornarmos despachantes, os critérios eram um pouco diferentes, não muito, né? Hoje está parado esse negócio aí, mas enfim... Então, nos mantemos, criamos o despacho, nós aproveitamos a nossa carteira de clientes, né, para prestar esses serviços, né, e foi muito legal, né? E eu acho importante também colocar aqui, Fábio, Wilson e Luiz, que nós somos sindicalizados, né, pelo Sindicato de Despachantes Aduaneiros, né, desde o início. Desde o início. E isso... porque é uma entidade, isso nos dá um respaldo, né? Deu, né? E continua dando. Eu acho muito importante ser sindicalizado no nosso ramo, na questão do despacho aduaneiro, né? Não, é uma honra ser despachante, né? Eu acho que todo mundo pensa igual, né? Ser despachante, né?
enfim, é uma atividade que ainda as empresas, os nossos queridos clientes precisam, né? É desafiador, mas é um serviço que penso que não vai terminar tão cedo, né? Apesar de todas as modernidades, inteligência artificial, etc., né? Pelo menos assim, países como países latino-americanos, eu não vejo como ainda tornar essa atividade mais flexível, eletrônica, etc., né? A figura, e isso é importante que tu tenha dito, né, Fábio? O trabalho nosso como assessoria, desde o início, como corretora, depois como despachante, ele mudou muito também no despacho aduaneiro, né? É verdade. Então, nós somos do tempo, quando nós começamos a fazer diretamente, o despachante aduaneiro era muito comum ele conversar com o fiscal, ele ter essa abertura de ir num porto, aeroporto, o acesso, né? Local alfandegado que seja, que fosse na parte fronteiriça também. Então, só que como a modernidade, a tecnologia, ela veio no comércio exterior em geral, ela também atingiu a parte do governo também. Então, não era só a Cacex, mas também a Receita Federal, o Banco Central e tal, os bancos e tal. E mudou, né? Então, uma peculiaridade aqui, só falar rapidinho, nós sempre esteve no portfólio da Conexo também ajudar as empresas a se habilitarem. Hoje nós chamamos de radar, mas se habilitarem a atuar como importadores e exportadores. Isso sempre foi perante a Receita Federal. No início, né, Fábio, tu sabe que tu foste a São Paulo lá uma vez eu acho que foi na Receita Federal da capital, lá, né? Se levava, eram processos muito burocráticos, mas se fazia um protocolo tal, e dependendo do andamento, se levava a papelada lá, era tudo, se juntavam papéis. Hoje é tudo pelo sistema, tudo muito diferente. Então ali também era diferente. Nossa, total. Era muito diferente. Hoje o radar... eu acompanhei, particularmente na Conexo, acompanhei bastante tempo isso, então teve uma evolução muito grande, né? E isso faz parte. Tô falando disso, eu me lembro que eu cheguei aí para o Rio de Janeiro também, não sei se mais alguém foi, mas eu tive a oportunidade, né, claro, para resolver problemas de clientes, porque... Isso, na Cacex, tu foi também, né? Uma vez, né? Também fui, porque nós tínhamos que resolver problemas lá pessoalmente, nós tínhamos esse acesso, né? Mas enfim, gente, vamos seguir, porque certamente nós teríamos assunto aí para 35 anos, né? Mas, mais ou menos nos detalhes. O tempo passa, né? Então, dentro dessa pegada aí da diversificação, né? O que eu tenho certeza, o que nos fez nos manter no mercado também logo após a inclusão do serviço de despacho, daí nós trabalhamos e efetivamos o serviço de agenciamento de cargas, né? Esse eu acho que foi uma virada de chave bastante grande, né, Miron? Tu começou no início também, nós também terceirizávamos na época, né? Isso abriu bastante portas, né? Esse serviço nos trouxe clientes, né? Nos abriu porta para clientes porque a gente não ficou dependente só do despacho, a gente pôde oferecer algo mais, né? E diversificou, né, a carteira, né? Não só de atividades, de negócios, né, mas também geograficamente, né? Porque nós começamos, isso nos trouxe a oportunidade de atender empresas do Brasil inteiro, né? Para o início, mas como o Wilson lembrou antes, né? Eu me recordo, até porque foi o primeiro agente de cargas fora que nós tínhamos que fazer acordos, né, com agentes, e foi com o Peru, né?
Depois seguiu-se África do Sul, China, né? Enfim, outros países, né? China, Argentina, Equador, Colômbia, eu me lembro que nós tínhamos México também. Enfim, claro, daí houve uma expansão, né? Mas foi uma atividade, e é até hoje. Hoje, para que todos tenham uma ideia, hoje o agenciamento de cargas, hoje ele comporta, eu acho que 60% da atividade da Conexo, né? Mas enfim, eu não sei se tu tem alguma lembrança do tempo que tu fazias esse serviço lá. O que eu posso colocar, assim, como eu trabalhei muito tempo, inclusive no início, assim, era na importação, depois eu tive a oportunidade também de acompanhar a exportação também, principalmente nessa questão inicial do agenciamento, né? Mas, claro, que na importação, primeiro foi a China, né? Não preciso nem dizer porquê, né? Continua até hoje como um dos principais. Era muito... E até uma peculiaridade, assim, porque antes até da Conexo atuar como agente de carga, nós já acompanhávamos os importadores e se via que não era a China, né? Nos anos 90, então 93, 94, 95 começou a aumentar a quantidade de importações da China, até porque o governo Collor abriu, né, as importações, né, e aquilo começou a aumentar progressivamente, assim. Mas em termos de agenciamento, o que eu posso colocar, assim, é uma atividade que realmente nos abriu muita porta, hoje eu olhando comercialmente falando, né, a Conexo ela conseguiu se expandir em termos de mercados também, né, além de oferecer outros tipos de serviço. O alcance da Conexo foi, porque pensando no início da Conexo, uma mão de um trabalho que era muito burocrático, mas era muito específico, né? Então, com o advento da tecnologia, se abriu portas e empresas como a Conexo e outras puderam se tornar agentes de carga. O Fábio até pode se lembrar que aqui no calçado, na região, eram poucas as empresas que eram agentes de carga. Eram poucas. E como aumentou de um tempo para cá no Brasil e no mundo, né, Fábio? Na verdade, era um formato diferente, né? Então, assim, claro que era muito forte a atividade de agenciamento de cargas no calçado, né? Só que, como nós falamos, era centralizado e muita coisa designada, né? Designada, ou seja, que era fechada lá fora. Claro, sem nenhum demérito, pelo amor de Deus. Porque, nossa, são agentes que alguns existem até hoje, nós nos damos super bem aqui com os colegas, né? Mas realmente foi um divisor de águas para nós, né? De águas e permanece forte, né? Isso também nos encorajou a dar passos mais largos, né? Depois eu me lembro que em 2015, nós estamos fazendo uma linha de tempo, ela não está totalmente retinha, mas a gente é obrigado a avançar e regressar depois, né? Para alinhar os tópicos. Mas depois eu me lembro em 2014, 2015, aí nós começamos um outro processo que foram as associações em redes internacionais de agente de cargas, né? Isso abriram mais portas ainda, né? Até hoje. Hoje nós fizemos parte, eu acho que de seis redes internacionais, né? E todas muito boas, né? Isso nos fortalece, nos aumenta a capacidade de atender o nosso cliente, né? Então, as redes vieram para nos fortalecer perante o mercado. A gente teve mais condições de oferecer oportunidades de fretes, de logística com as redes. Eu até complementaria, assim, que há situações que a Conexo, claro, ela tem o portfólio de serviços dela, tem clientes que a gente oferece alguns serviços específicos, mas para clientes onde a Conexo consegue abranger todo o leque de serviços,
para a empresa, isso se torna uma situação onde nós podemos oferecer soluções, estudos mais aprofundados nesse sentido, né, Fábio? É que quando o serviço é feito pela Conexo no todo, desde a parte burocrática, desembaraço, documentação, desembaraço, câmbio e a logística, a gente tem gerência, a gente tem ingerência sobre a situação. Sobre o processo. Sobre o processo. Isso dá uma garantia da gente poder atuar em determinadas situações. Quando quando o serviço é segmentado, a gente às vezes se esbarra no serviço do outro. Então, tu não consegue dar um atendimento tão eficaz quanto quando o gerenciamento é todo teu. Quando a ingerência no processo é todo teu. Né? E isso é uma situação que se acompanhou muito, porque a velocidade hoje, o mundo, em função da tecnologia, tudo se quer muito mais rápido, evoluiu muito, né? Então, os processos, eles, entre aspas, diminuíram o tempo, não o tempo de trânsito, em alguns casos também, né, Fábio? Claro, as rotas vão mudando, navios, aviões, mas o trâmite do processo, ele é bem maior e o alcance, apesar do Brasil não ter aumentado muito o comércio exterior, em termos mundiais, né, tá e pouco, proporção, mas mesmo assim, em termos de Brasil, aumentou bastante. Aumentou. Não em relação ao mundo, né? O mundo cresceu, né? E os processos, eles exigem é muito rápido, né, Luiz? E Wilson e Fábio, isso exige uma proatividade, uma dinâmica muito maior, em função até da tecnologia, e com o agenciamento e com esses outros serviços que nós estamos oferecendo, nós temos uma visão um pouco maior. Com a gama completa de serviços oferecidos, e ingerência. Nós temos essa capacidade de ser mais dinâmicos. E proativos. Eu acho que essa é a chave do negócio, né? Eu queria só acrescentar duas coisas, né? Então, o agenciamento de cargas e também a associação em redes internacionais de agentes fez com que a Conexo tivesse uma abrangência maior, né, de atividades geograficamente, né, não só no Brasil, e daí no momento que nós decidimos entrar nas redes internacionais, que nada mais são que colegas lá fora, né, que fazem a mesma coisa que nós também abrangemos a nossa marca internacionalmente, né? E isso é muito legal. Nossa marca é conhecida hoje no mundo inteiro, sem exceção. Claro que pelo trabalho também, por nossos clientes, né, pelo trabalho de todo mundo, mas isso nos dá uma tranquilidade de atendimento ao cliente, de um suporte total lá fora também, do início ao fim, né? Exato. E também linkando com o nosso propósito, né, que é fazer logística para abastecer o mercado global, aí corrobora com o que o Luiz falou, né, que aqui também, isso é uma peculiaridade, né? As empresas aqui no Vale dos Sinos, do nosso segmento, não só a Conexo, se tornaram especialistas na assessoria e consultoria de serviços, de todos os serviços do Comex. A gente só não faz, né, a parte comercial, né? E às vezes nós ajudamos ainda os nossos clientes. Muitas né? vezes. Mas o trabalho, o cliente, o cliente tem que se preocupar hoje em comprar e vender, né? Exatamente. Só voltando então nessa linha do tempo um pouco torta, nós esquecemos de comentar, né, que eu não consegui olhar, não deu tempo de olhar na papelada, tá? Mas eu tenho por memória que foi em 98 ou 99 nós tivemos que trocar o nome, né? Então, de Soma, que nós estávamos falando, para Conexo, né? Te lembra? Alguém se lembra por que foi isso que nós tivemos que... Isso foi em função de outras empresas com o mesmo nome. Principalmente Soma, né? Foi a forte. Soma. Isso, Aí nós queríamos uma marca que impactasse mais ainda, né? Aí nós resolvemos trocar para Conexo. Daí o Fábio e a marca registrada também, né? Acabamos registrando. Porque na época
Eu acredito que não era registrada a Soma, A né? Soma não, a Soma era nome fantasia. Era Era nome fantasia. fantasia e em função disso que nós É resolvemos. que não se né? conseguia registrar a soma, né? Em Porque ela já função existia muito soma contabilidade, E soma couro, da parte couro também. tinha muitas somas. A nossa soma teve que ser multiplicada para Me lembro Conexo. que começou a dar umas confusões, né, de troca de papéis e ligações Exato. telefônicas que não eram para um, não eram para outro. E como a outra empresa tinha registro da marca, nós resolvemos trocar daí, né? Mas foi um período bem diferente também. E hoje, Conexo é assim, ó. Claro que nós criamos, temos o domínio, temos a marca registrada no nosso segmento, né? Mas, assim, hoje o Conexo é um nome que nós recebemos do nosso parceiro de registro de marcas quase que semanalmente, alguém querendo registrar o nome registrar. Conexo. Que é um nome muito forte. Claro que já existem outras empresas Conexo no Brasil, né? Mas de outras atividades, de outros ramos, né? Não teria como nós contestarmos todos, né? Mas, enfim, é um nome bastante forte. Eu queria pular aqui também dizer que, claro, que nesse período também nós tivemos a aquisição do nosso primeiro bem, né, que foi lá no início dos anos 2000, não me lembro, que foi da sala Da sala oitavo onde andar. que nós alugávamos, 805. nós adquirimos, né, 805 do edifício da CI, né, que nós estamos até hoje, né, e já pulando aqui também, 2008 daí 2008 nós... compramos a Atual. onde nós estamos atual. Ou seja, nós passamos lá, sei lá, de 60, 70, 80 metros, eu não me lembro quanto é que era a sala lá de cima, para a sala hoje que nós estamos, né, para 160, 170 metros mais ou menos, né, que deu um up na empresa também, né, porque quando nós mexemos fisicamente, puxam bons fluidos e puxam negócios, né, claro que sempre pensando lá na frente, né. E depois, aqui, em 2012, nós já começamos, já começamos a pensar no processo sucessório, né? Então, aqui eu acho que vale a pena a gente comentar e também homenagear, né, os nossos sócios que nós temos hoje e que darão continuidade, né, aos fundadores, né, e obviamente que depois aqui nos próximos vídeos nós também vamos apresentar e falar de assuntos técnicos para o pessoal, né, mas foi uma galera legal, é uma galera legal, né, então quem quer falar aí, falar os nomes. Essa da sucessão a gente saiu porque a gente pensou assim, o que seria Conexo depois de todos nós se aposentássemos, né? Porque a sucessão não passa para familiares. E está acontecendo, né? E está acontecendo, o resto são nós quatro. Aí em 2012 a gente fez uma reunião, lembro que a gente fez uma reunião, o que nós vamos fazer com a Conexo no futuro. Aí surgiu a ideia de oferecer a Conexo. O útil ou agradável, né? A gente pensando no futuro da Conexo, em perpetuar ela, né? Para o futuro, a gente ainda capturou pessoas de talento para continuar dentro da empresa. E que se identificasse com a nossa cultura. Então, nós fizemos um processo de trazer aquele funcionário, aquela cabeça legal que se adaptou ao estilo Conexo, e que tinha um bom desempenho perante o mercado, trouxe ele, tiramos o funcionário, para nosso sócio. E ele passou a atuar ali, a trabalhar como nós, como a equipe, como se fosse um cara que já nasceu Conexo, né? Sim, adaptado à cultura. Mas, né, já tinham identificados, comprometidos, né, e tal. Então, exemplos é o André. Aí nós temos, né, eu até relacionei aqui para nós não esquecer de ninguém, né? 4 ou 5, né, que nós cumprimos no primeiro momento. No primeiro momento, né, depois o André, o João, a Raquel Silveira, o Gabriel Reis, Vinícius Kuhn, que hoje está em Santa Catarina, né, como gestor da unidade São João Batista, né, que é o próximo tópico aqui. A Amanda. Depois veio a Amanda, a Carol. A Carol que se retirou fazem, eu acho que uns 3 anos.
Em torno, por aí, né? mais ou É, menos. Em também torno, resolveu em torno. seguir a carreira Logo depois dela. da pandemia, acho que ela saiu. É. E tem o O Mike. Mike Kozovski, né? O Mike O Mike Machado Kozovski. também, que é o Que nosso nosso gestor gestor. de exportação, né? Exato. Enfim, daí já pulando e linkando aqui, porque o tempo está correndo, falando da filial, né? Em 2012. 12. Do- Não, 14. 14. 12 foi a sucessão. Isso. Em 2014, a fundação da filial, a unidade de Santa Catarina. De São João Batista, né? Criação. Eu só gostaria de complementar que São João Batista, um mercado, muitos devem saber, calçadista em Santa Catarina. E como a Conexo veio dessa questão, já a origem era o mercado calçadista aqui no Rio Grande do Sul, né? E em função de alguns contatos que nós tivemos, tu até, Fábio, foste um dos precursores a ires lá no mercado Sim. catarinense, Sim, me no lembro. calçado, Nos né? anos 90. Não tinha nada lá. E com o tempo se viu essa possibilidade, né, Fábio, nesse período de abrir uma unidade ali. E atualmente nós somos a única empresa de assessoria no nosso ramo em São João Batista que atende praticamente que o agora mercado é um polo lá. calçadista. É um polo calçadista De considerado Santa Catarina, importante, né? importante. Temos grandes clientes lá, né, que Grandes agradecemos clientes. até, né, sempre, mas foi uma unidade que deu certo, né, porque realmente o mercado de lá nos pedia, né, já há tempos, né, até antes de 2014, para que nós tivéssemos alguma unidade lá, para que ficássemos mais próximos do cliente. E depois aconteceu, né? Aconteceu em 14, deu tudo certo. Claro que tivemos que nos adaptar, né, à cidade, à cultura, enfim, A mão de a mão obra. de obra, que é muito difícil lá, mas hoje estamos bem. Eu acho. Hoje a nossa equipe lá é creio que de 7 pessoas já, né? Então deu certo, né? E vai continuar porque Santa Catarina, a cidade de Santa Catarina tem uma ascensão muito grande, né, no mercado, enfim, né? E vai adiante, né? Vamos lá, estamos torcendo. O Vini está fazendo um trabalho espetacular lá, né? E no início foi o Gabriel. No início foi o Gabriel, né? O André chegou a ficar lá um André tempo também, também, né? Agora, então, já linkando para os tempos quase atuais, né? Em termos de unidades, nós abrimos ano passado uma unidade comercial em Camboriú, né? As margens da BR-101 é um escritório maravilhoso, né? Enfim, e também já está atendendo e em crescimento lá ao nosso planejamento estratégico, né? Enfim, e agora quase que finalizando, nessa linha do tempo aí, em 2021 também, eu acho que a gente não pode esquecer, né? Que a gente fez uma aquisição importante, né? Foi através de um planejamento também em aumentar a nossa carteira de clientes, né? De forma mais rápida. O nosso projeto 30 em 3. Né? Que faz, exato, bem lembrado, viu? Foi o nosso, quando nós fizemos 30 anos, né? Nós desenhamos, né, um projeto de crescer 30 anos em 3, né? Exatamente. E daí, dentre as possibilidades para esse crescimento, tinha a aquisição na época da pandemia de uma empresa. E acabou acontecendo, né? Não sei quem quer falar um pouquinho sobre isso também, o que resulta hoje. Bom, o que a gente fez foi abrir a nossa mente para a possibilidade de já ter uma carteira formada, né? Então fomos em busca, né? O Fábio, com essa mania de... Cara de pau. com esse de espírito sondar, né? empreendedor. Com esse espírito empreendedor, foi atrás e ele trouxe para nós uma carteira boa, significativa, né? Que nos deu esse crescimento que a gente esperava. E a gente está aí hoje com essa carteira já aqui há 4 anos. Vai fazer 4 anos. 4 anos. 2021. 21 para Então, 22, 21, final de 21 foi. 21 começou. E 22 vieram todos os funcionários da empresa. A gente não trouxe só a carteira, né? A gente trouxe os funcionários, né? Que fazem hoje são
conexos, exatamente. são conexianos, né? São uma carteira boa de clientes. Então, a gente hoje tem, assim, esse upgrade que foi dado, né? Mas que nos trouxe não só os clientes, mas trouxe vivências novas que nos fazem... Muito aprendizado, né, Luiz? Aprendemos muito. Aprendemos muito e essa vivência, esse aprendizado nos faz querer que as coisas continuem progredindo e que a gente, no futuro, faça novas apostas, talvez 42 anos. Isso aí. É bom, quem sabe, né? Não, e até, coincidência ou não, né? Nós, em 21, nós iniciamos uma reforma, até porque nós estávamos desde de 14, né? Exato. Na sala nova. Sim, senão não comportaria tudo o que aconteceu. Não, a reforma veio claro, mas nós comportar. começamos, eu me lembro que nós começamos a reforma na sem pandemia. aquisição ainda, né? Exato. E, de Nós novo, né? finalizamos Puxou a reforma, fechou a e o pessoal aquisição. entrou, né? Exatamente. E foi uma experiência, um ganho muito grande para a Conexo, porque em função do que o Luiz comentou de vivências novas, experiências novas, clientes novos até para a Conexo também ter toda uma questão de receber pessoas de outra empresa, né? De outra mentalidade, né? Que conseguiram, que chegaram e foram aconchegadas à cultura da Conexo, acolhidas. Perfeito, eu acho que porque eu acho que todos eles que vieram se sentiram muito acolhidos. Hoje eles são completamente da família. São criaturas que se adaptaram ao nosso jeito de ser, né? Porque nós, né, eu tenho que dizer aqui, a Conexo tem um jeito de ser muito... Uma cultura, né? Muito... de apego, de carinho com o funcionário, né? De valorizar o ser humano. Então, a gente trouxe essa equipe, ela nos agregou, mas a gente também teve essa coisa de abraçar todo mundo. Não, realmente, isso aí Isso é cultural, né, da Conexo. Estão encharcados de razão, realmente a nossa cultura é um pouquinho diferente, né? É o jeito conexo de ser, né? Tanto que nós temos, nesses 35 anos, quantas pessoas passaram, né? Infelizmente, faz parte, né? Entradas e saídas, porque as pessoas buscam, às vezes, têm as suas ambições, saem, problemas também que acontecem, de novo, nem tudo são flores, né? Exato. Mas, enfim, e o jeito conexo de ser faz que nós tenhamos amigos, né? Sim. Né? Nós cultivamos muitos amigos, muitos colegas colegas que vêm a Conexo até com carinho, hoje, né? E até hoje nos procuram, né? Às vezes para matar a saudade, né? Isso é muito legal, né? Então tá. Para chegar já aos finalmente, né? Claro que nós continuamos dentro do nosso planejamento e também aperfeiçoamento técnico profissional, né? Então, nós também, desde 2014, que trabalhamos com planejamento estratégico, né? Nós fomos em busca de nossas certificações também, né? Ganhamos prêmios de qualidade. Então, mas nós, assim que entrou a certificação OEA, nós fomos buscar, né? E conseguimos o OEA, nós já estamos fazendo 3 anos de OEA, né? Então somos também, é um diferencial que nós temos hoje, que nós trabalhamos bastante para conseguir, né? Outro diferencial, a ISO. Sim, a ISO também, que fazem, também vão fazer 3 anos também. Vamos para nós vamos para a nossa segunda avaliação. Não, vamos para 2 anos. 2 anos. Segunda avaliação em outubro, né? Então, isso também eu acho que deu... Claro que sempre existem coisas a fazer, procedimentos, mas nós procuramos estar sempre à frente, né? Sempre em movimento. E sempre em movimento, perfeito. Até agora tu estavas falando, Fábio, e eu me lembrei, não me recordo bem o período, mas eu acho que foi início anos 2000, nós tivemos uma palestra em Gramado, Canela, lá
e era do sindicato dos despachantes aduaneiros e foi convidado para falar sobre uma aduana moderna. E naquela época já se falava em algo que se vislumbrasse uma mudança de atitude no governo, na Receita Federal, na aduana, não só no Brasil como no mundo. Mas não se falava em OEA ainda, né? O OEA até surgiu depois, em 2001, eu acho que no ataque das Torres Gêmeas. Por segurança, né? Por questão na época era a questão do terrorismo e tal, mas era qualquer ilícito tal, onde se viu que, através das alfândegas do comércio internacional, que poderia ter empresas, já que o comércio exterior é muito grande, é onde entram, onde as mercadorias entram e saem, né? E se viu a Organização Mundial da Aduana pensou assim, puxa, vamos criar algo nesse sentido onde empresas, governos e todos os intervenientes do elo, da cadeia do comércio exterior, possam auxiliar nesse sentido. Então, eu acho que a Conexo, a Conexo também acompanhou nesse sentido do OEA, né, Fábio? Assim como a ISO, o OEA é tipo uma ISO virada ao comércio exterior. E isso em termos de negócios, né, ou seja, em termos de evolução para a empresa, nos trouxe muitas coisas, né, e principalmente a questão de procedimentos, né. Exato. Então, isso nos ensinou que procedimentos são importantes e devem estar escritos, né. De novo, não é tudo tão fácil assim, mas isso nós continuamos trabalhando cada vez, fazendo mais procedimentos, trabalhando com mais procedimentos para tentar deixar os protocolos, né, bem bons para o nosso objetivo final, que é atender bem os clientes, clientes, né? Para dar soluções. Bom, gente, eu acho que a gente poderia ficar, lógico, como eu falei antes, né, o dia inteiro conversando sobre assuntos, sobre temas, até nós notamos mais coisas, mas eu acho que a linha do tempo, eu acho que foi bem feita, nós conseguimos abranger todos os principais momentos, né, da empresa, tá? Então, eu acho que é isso aí. Claro que nós, como eu comentei lá no início, a nossa ideia é continuar com esses formato de vídeo, nós vamos trazer mais colegas da empresa, né, para tratar de assuntos específicos, assim como o OEA, até mesmo o ISO, porque a nossa empresa, apesar de ser assessoria em comércio exterior, ela não trata só de logística, né? Nós também temos administração, nós temos muito aprendizado também para poder passar, né, para os colegas e enfim, para os que nos seguem, né? Tá? Então, eu queria agora, de repente, que cada um deixasse uma mensagem aí, final, né, com respeito aos nossos 35 anos, a nossa empresa, e depois a gente vai para o encerramento. Para as empresas e para as pessoas com quem a gente trabalha, né? Eu faço um convite que venham nos visitar, porque a gente praticamente conhece a todos por telefone, por videoconferência, por uma visitinha aqui ou ali, mas nós estamos abertos para recebê-los. E para quem não é cliente, a gente gostaria muito que vocês nos conhecessem e viessem nos visitar, né? Nós, assim como nós nos consideramos a família Conexo, a gente sempre adota mais alguém, então pode vir que a gente tem espaço para abraçá-los. Ou num dos momentos de um happy hour que nós costumamos fazer também, né? Que os clientes venham até nós ali para a gente bater um papo, ficar mais integrados, né? E gratidão sempre a eles. É uma satisfação, né? Exato. Gratidão sempre a eles e aos nossos colegas parceiros, né? Os funcionários, né? Também, colaboradores. E a nossa família também, que sempre nos apoiou, incentivando aí a todo dia no trabalho, né? Aguentando muitas coisas quando a gente chega em casa também, mas tranquilo. Faz parte como todo ser humano, né? Aproveitando as palavras do Wilson e do Luiz, realmente a Conexo está sempre de portas abertas para visitação e tal. E é nesse sentido, assim, nós estamos sem empresas, o nosso trabalho ele só é completado quando nós tivermos empresas para ajudar, para dar o suporte, para dar solução. Então, estamos sempre
de portas abertas, e esses 35 anos mostram essa marca, essa cultura, essa disposição, com experiências diversas. Nós aqui que somos da velha guarda, estamos aqui, tem o pessoal mais jovem aí, são mescla de experiências que nós temos. Logo a gente chega nos 50 anos, né? Com eles. É verdade. E estamos sempre de portas abertas. Legal, gente. Eu acho que foi bem empolgante fazer essa retrospectiva, né? Com todos nós que fundamos, estamos há 35 anos, né? Mas como vocês ressaltaram, também vou enfatizar, né? Muito obrigado a todos os funcionários, né? As pessoas que passaram pela empresa, né? Os sócios fundadores que também não estão trabalhando mais conosco, né? Eu acho que sem eles, certamente não estaríamos, né? Com os 35 anos. A gente, nós sabemos da vida curta que as empresas geralmente têm no Brasil, né? Isso no mundo também, não é só no Brasil, né? Enfim, agradecer à família, a Deus, né? E dizer também que a Conexo continua crescendo. Hoje nós somos numa equipe de quase 50 pessoas. Continuamos trabalhando com planejamento estratégico, continuamos nas aquisições, né? Enfim, e continuamos também abrindo o nosso portfólio de serviços, né? Justamente para poder atender bem aos nossos clientes, que também agradecemos, né? Sem as empresas que apostam e confiam em nós, né? É um trabalho que nós prestamos delicado. As empresas têm que confiar muito mesmo numa assessoria, num despachante, num agente de carga, né? E nós temos, eu acho, orgulho, né? De ter essa confiança aí de centenas de empresas pelo Brasil e pelo mundo, né? Exato. E agora continuamos trabalhando, continuamos comemorando esses 35 anos durante esse ano ainda, e como comentei lá no início, em breve voltaremos com mais vídeos técnicos e falando de temas específicos que nós abordamos aqui durante essa nossa apresentação aqui, da nossa comemoração dos 35 anos. Muito obrigado a todos e até a próxima.